Charles Spurgeon. Lições aos meus alunos, volume 1, Homilética e Teologia. Capítulo 1, parte 1, O Espírito Santo em relação com o nosso ministério. Escolhi um tópico sobre o qual seria difícil dizer algo que já não tenha sido dito antes muitas vezes. Mas, como o tema é da mais alta importância, é bom deter-nos nele com frequência, e ainda que só exponhamos velhas coisas e nada mais, talvez seja sábio fazer-vos lembrar-se delas. Nosso tema é o Espírito Santo em relação com o nosso ministério, ou a obra do Espírito Santo concernente a nós como ministros do Evangelho de Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Tendo pronunciado esta frase como conteúdo do credo, espero que possamos repeti-la também como um solilóquio devoto impulsionado por nossa experiência pessoal aos nossos lábios. Para nós, a presença e a obra do Espírito Santo constituem a base da nossa confiança quanto à sabedoria e ao elemento de esperança da obra da nossa vida. Se não crêssemos no Espírito Santo, teríamos renunciado ao nosso ministério muito antes, pois, quem é suficiente para estas coisas? Nossa esperança de sucesso e nossa força para a continuidade do serviço jazem em nossa crença em que o Espírito do Senhor repousa sobre nós. Por ora dou por certo que todos nós estamos conscientes da existência do Espírito Santo. Dissemos que cremos nele. Na verdade, avançamos além da fé, nesta questão, e penetramos na região da consciência. Houve tempo em que a maioria de nós cria na existência dos nossos amigos presentes, pois tínhamos ouvido falar deles com os nossos ouvidos, mas agora nos vemos uns aos outros, trocamos apertos de mão fraternais e experimentamos a influência do companheirismo agradável, e portanto agora não é tanto que cremos, como conhecemos. Igualmente experimentamos o Espírito de Deus operando em nossos corações, temos conhecido e percebido o poder que ele exerce sobre os espíritos humanos, e o conhecemos por contato pessoal, frequente e consciente. Pela sensibilidade do nosso espírito tomamos consciência da presença do Espírito de Deus, do mesmo modo como tomamos consciência da existência das almas dos nossos semelhantes por sua ação sobre as nossas almas, assim como estamos certos da existência da matéria pela sua ação sobre os nossos sentidos. Fomos elevados da obscura esfera daquilo que é apenas mente matéria às fulgurâncias celestiais do mundo espiritual. Agora, como homens espirituais, discernimos as coisas espirituais, sentimos as forças superiores dos domínios do Espírito, e sabemos que há um Espírito Santo, pois o sentimos operar em nossos espíritos. Não fosse assim, certamente não teríamos direito de estar no ministério da Igreja de Cristo. Deveríamos permanecer até como membros da Igreja? Mas, irmãos, fomos vivificados espiritualmente. Temos definida a consciência de uma vida nova, com tudo o que dela resulta. Somos novas criaturas em Cristo Jesus e vivemos num mundo novo. Fomos iluminados e capacitados a contemplar coisas que os olhos não veem. Fomos guiados para a verdade de tal natureza que a carne e o sangue jamais poderiam ter revelado. Temos sido consolados pelo Espírito. Muitíssimas vezes o Santo Paracleto nos tem levantado dos abismos da tristeza às alturas da alegria. Em certa medida, também fomos santificados por ele, e estamos conscientes de que a santificação vai sendo operada em nós por diferentes formas e meios. Portanto, dadas estas experiências pessoais todas, sabemos que o Espírito Santo existe, com a mesma certeza de que nós mesmos existimos. Sinto-me tentado a demorar-me aqui, pois este ponto merece maior consideração. Os descrentes pedem fatos. A velha doutrina comercial de Gradgrind entrou na religião, e o cético brada: o que quero são fatos. Estes são os nossos fatos, não nos esqueçamos de usá-los. Um cético me desafia com esta observação: não posso fixar minha fé num livro ou numa história. Quero ver fatos reais. Minha resposta é: você não os pode ver porque os seus olhos estão vendados. Mas os fatos estão aí, nem mais nem menos. Aqueles dentre nós que têm olhos veem coisas maravilhosas, embora você não as veja. Se ele ridiculariza minha afirmação, não fico espantado nem um pouco. Já o esperava. Ficaria espantado, e muito, se não o fizesse.
mas exijo respeito por minha posição como testemunha de fatos, e dirijo ao meu oponente a pergunta: que direito tem você de recusar a minha prova? Se eu fosse cego, e você me dissesse que possui uma faculdade chamada visão, eu seria irracional se ofendesse chamando-lhe otimista convencido. Tudo o que você tem direito de dizer é que nada sabe sobre isto, mas não está autorizado a nos chamar de mentirosos ou tolos. Você pode juntar-se aos ofensores do passado e declarar que o homem espiritual é louco, mas isso não desfaz as afirmações deste. Irmãos, para mim, os fatos produzidos pelo Espírito de Deus demonstram a veracidade da religião cristã com a mesma clareza com que a destruição de Faraó no Mar Vermelho, ou o maná caído no deserto, ou a água saltando da rocha ferida, podiam provar a Israel a presença de Deus no meio das suas tribos. Chegamos agora ao cerne do nosso assunto. Para nós, ministros, o Espírito Santo é absolutamente essencial. Sem ele, o nosso ofício não passa de um nome. Não nos arrogamos sacerdócio além e acima daquele que pertence a todos, os filhos de Deus. Mas somos sucessores daqueles que, nos velhos tempos, foram movidos por Deus a proclamar a sua palavra, a dar testemunho contra as transgressões e a dirigir a sua causa. A menos que o espírito dos profetas esteja repousando sobre nós, o manto que usamos não passa de um traje tosco e enganoso. Como objetos dignos de aversão, devíamos ser expulsos da sociedade dos sinceros por ousarmos falar em nome do Senhor, se é que o Espírito de Deus não repousa sobre nós. Cremos que somos arautos de Jesus Cristo, designados para continuar o seu testemunho na terra. Mas, sobre ele e sobre o seu testemunho sempre repousou o Espírito de Deus, e se este não repousa sobre nós, é evidente que não somos enviados ao mundo como Cristo foi. No dia de Pentecoste, o início da grande obra de converter o mundo foi com línguas flamejantes e com um forte e impetuoso vento, símbolos da presença do Espírito. Portanto, se pretendemos ter bom êxito sem o Espírito, não estamos seguindo a norma pentecostal. Se não temos o Espírito que Jesus prometeu, não podemos cumprir a comissão que Jesus deu. Não seria preciso advertir algum irmão aqui sobre a ilusão de que podemos ter o Espírito de Deus no sentido de sermos inspirados. Contudo, os membros de certa seita litigiosa moderna precisam ser advertidos sobre essa loucura. Defendem a ideia de que as suas reuniões são realizadas sob a presidência do Espírito Santo, noção sobre a qual só posso dizer que fui incapaz de descobrir na Escritura Sagrada tanto a expressão como a ideia. Encontro, sim, no Novo Testamento, um grupo de coríntios notavelmente dotados, que gostavam de falar e dados a lutas partidárias, verdadeiros representantes daqueles a quem me referi. Mas, como Paulo disse deles, dou graças porque a nenhum de vós batizei, também dou graças ao Senhor que poucos daquela escola alguma vez se acharam em nosso meio. Poderia parecer que as suas assembleias inteiramente a infalibilidade, mas aproximando-se bem dela. Se vocês se meteram nessas reuniões, pergunto enfaticamente se foram mais edificados pelas preleções produzidas sob a presidência celestial, do que pelas preleções de comuns pregadores da palavra. Estes se consideram sob a influência do Espírito Santo somente como um espírito está sob a influência de outro espírito, ou como uma mente sob a influência de outra. Não somos passivos transmissores de infalibilidade. Somos sinceros instrutores de coisas que aprendemos, na medida em que as podemos captar. Como as nossas mentes são ativas e têm existência pessoal enquanto o Espírito age sobre elas, transparecem as nossas fraquezas bem como a sua sabedoria. E enquanto revelamos aquilo que ele nos fez saber, somos grandemente humilhados pelo temor de que a nossa ignorância e os nossos erros se manifestem em certo grau ao mesmo tempo, porque não nos sujeitamos mais perfeitamente ao poder divino. Não desconfio que vocês se extraviarão na direção que referi. Certamente não é provável que os resultados de experiências anteriores induzam sábios a essa loucura. Eis nossa primeira pergunta: onde havemos de buscar o auxílio do Espírito Santo? Quando tivermos falado sobre este ponto, consideraremos muito solenemente um segundo: como podemos perder essa assistência? Oremos no sentido de que, pela bênção de Deus, a consideração deste ponto nos ajude a retê-la. Onde havemos de buscar o auxílio do Espírito Santo?
Devo responder por 7 ou 8 meios. Primeiro, ele é o Espírito de conhecimento. Ele vos guiará a toda a verdade. Nisto, precisamos do seu ensino. Temos urgente necessidade de estudar, pois o mestre de outros precisa instruir-se. Subir ao púlpito normalmente despreparado é presunção imperdoável. Nada poderá mais efetivamente rebaixar a nós mesmos e o nosso ofício. Depois de um discurso que o bispo de Lichfield fez em visita oficial, discurso sobre a necessidade de zeloso estudo da palavra, certo clérigo disse a Sua Excelência que não podia crer em sua doutrina, pois, disse ele, muitas vezes, quando estou no gabinete pastoral, pronto para pregar, não sei sobre o que vou falar, mas vou para o púlpito, prego, e não penso em nada disso. O bispo respondeu, e você está certo em não pensar nada disso, pois os oficiais da igreja me disseram que partilham da sua opinião. Se não somos instruídos, como podemos instruir outros? Se não nos dedicamos a pensar, como podemos levar outros a pensar? É em nosso labor de estudar, nesse bendito trabalho em que estamos a sós com o livro diante de nós, que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Com ele está a chave do tesouro celeste, e pode enriquecer-nos além da nossa imaginação. Com ele está o guia da doutrina mais labiríntica, e pode conduzir-nos no caminho da verdade. Pode romper os portais de bronze e picar em pedaços as barras de ferro, e dar-nos os tesouros das trevas e as riquezas ocultas dos lugares secretos. Se vocês estudarem os originais, consultarem comentários e meditarem profundamente, mas deixarem de clamar vigorosamente ao Espírito de Deus, o seu estudo não lhes trará proveito. Entretanto, ainda que lhe seja vedado o emprego daqueles recursos, o que confio não lhe suceda, se esperarem do Espírito Santo em simples dependência do seu ensino, aprenderão muito da intenção divina. O Espírito de Deus nos é peculiarmente precioso, porque de modo muito especial ele nos instrui sobre a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, e este é o ponto principal da nossa pregação. Ele toma coisas de Cristo e nos mostra. Se tomasse coisas de doutrina ou preceito, ficaríamos contentes por essa bondosa assistência. Mas, visto que se deleita especialmente nas coisas de Cristo, e focaliza sua sagrada luz na cruz, regozijamo-nos ao ver o centro do nosso testemunho iluminado tão divinamente, e nos asseguramos de que a luz se difundirá sobre todo o restante do nosso ministério. Busquemos ao Espírito de Deus com este brado: ó Espírito Santo, revela-nos o Filho de Deus, e assim mostra-nos o Pai. Como Espírito de conhecimento, não só nos instrui quanto ao Evangelho, mas também nos leva a ver o Senhor em todas as outras coisas. Não devemos fechar os nossos olhos para Deus na natureza, ou na história geral, ou nas ocorrências providenciais diárias, ou em nossa experiência pessoal. E em todas estas coisas, o nosso intérprete da mente de Deus é o bendito Espírito. Se clamamos, ensina-me o que queres que eu faça, ou, mostra-me o motivo pelo qual contendes comigo, ou, dize-me qual é a tua intenção nesta rica previdência de misericórdia, ou, revela-me o teu propósito naquela outra dispensação mista de juízo e graça. Seremos bem instruídos em cada caso. Pois o Espírito é o candelabro de 7 braços do santuário, e pela sua luz todas as coisas podem ser vistas corretamente. Como Godwin observa bem, é preciso haver luz acompanhando a verdade, se temos de conhecê-la. Prova-nos isto a experiência de todos os homens envoltos na graça de Deus. Qual a razão por que vocês veem algumas coisas num capítulo numa ocasião, e não em outra, alguma? Porção da graça em seus corações numa ocasião, e não em outra, tem um vislumbre das realidades espirituais numa ocasião, e não em outra? Os olhos são os mesmos, mas é o Espírito Santo que abre e fecha esta lanterna de furta-fogo, como eu poderia chamá-la. Conforme ele a abre mais, ou a aperta, ou a fecha, estreitando-a, temos maior ou menor visão. E às vezes ele a fecha totalmente, e então a alma fica na escuridão, embora seus olhos nunca tenham estado tão bons. Amados irmãos, não deixem de ir a ele em busca desta luz, ou ficarão nas trevas e serão guias cegos de cegos. 2. Em segundo lugar, o Espírito é chamado Espírito de sabedoria, e precisamos enormemente dele nesta capacidade. Sim,
pois o conhecimento pode ser perigoso, se não for acompanhado pela sabedoria, que é a arte de usar acertadamente o que conhecemos. Manejar bem a palavra de Deus é tão importante como compreendê-la plenamente. Alguns que evidentemente compreenderam uma parte do Evangelho, deram indevida proeminência a essa porção isolada e, portanto, exibiram um cristianismo deformado, para prejuízo daqueles que o receberam, visto que, em consequência disso, exibiram por sua vez um caráter deformado. O nariz é um traço proeminente do rosto do homem. É possível, porém, fazê-lo tão grande que os olhos, a boca e tudo mais sejam lançados à insignificância. Um desenho assim é caricatura, não retrato. Do mesmo modo, certas doutrinas importantes do Evangelho podem ser proclamadas com tal excesso que se lança o restante da verdade à sombra, e a pregação já não é o Evangelho em sua beleza natural, mas uma caricatura do Evangelho. Contudo, deixem-me dizê-lo, algumas pessoas parecem fortemente apegadas a essa caricatura. O Espírito de Deus lhes ensinará o emprego da faca sacrificial para dividir as ofertas. E lhes mostrará como usar as balanças do santuário, para pesarem e misturarem as preciosas especiarias em quantidades certas. Todo pregador experiente sente que esse é o momento supremo, e é bom ser capaz de resistir à tentação de negligenciá-lo. Que lástima, alguns dos nossos ouvintes não desejam ouvir todo o conselho de Deus. Eles têm suas doutrinas favoritas e gostariam que nos calássemos sobre qualquer outra coisa. Muitos são como a escocesa que, depois de ouvir um sermão, disse: estaria muito bem, se não fosse aquela droga de deveres no fim. Há irmãos desse tipo. Eles apreciam a parte consoladora, as promessas e as doutrinas, mas só superficialmente tocam na santidade prática. A fidelidade requer que entreguemos o Evangelho sob todos os ângulos, sem omitir nada e sem exagerar em nada. Isso requer muita sabedoria. Com seriedade, pergunto se algum de nós possui a sabedoria necessária que precisamos. Provavelmente, somos afligidos por algumas parcialidades inexcusáveis e inclinações injustificáveis. Devemos eliminá-las. Talvez tenhamos consciência de que ignoramos certos textos, não porque não os compreendemos, o que poderia ser justificável, mas porque os compreendemos e raramente gostamos de dizer o que eles nos ensinam. Ou talvez haja alguma imperfeição em nós ou algum preconceito entre nossos ouvintes que aqueles textos revelariam de forma muito clara, o que não nos faria sentir bem. Esse silêncio pecaminoso precisa ser eliminado imediatamente. Para sermos mordomos sábios e distribuirmos as porções certas de alimento para os membros da casa do Divino Senhor, precisamos do teu ensino, ó Espírito de Deus. Isso não é tudo. Pois mesmo que saibamos manejar bem a palavra de Deus, precisamos de sabedoria para selecionar a porção particular da verdade que é mais aplicável à ocasião e às pessoas reunidas. Como também de igual discrição no tom e na maneira de apresentar a doutrina. Acredito que muitos irmãos que pregam sobre a responsabilidade humana se lançam de forma tão legalista que causam desgosto em todos aqueles que amam as doutrinas da graça. Por outro lado, receio que muitos pregam a soberania de Deus de tal maneira que afastam completamente da ala calvinista todas as pessoas que creem na livre ação do homem. Não devemos ocultar a verdade por um momento sequer, mas devemos ter sabedoria para pregá-la sem causar choque ou ofensa, mas sim um esclarecimento gradual para aqueles que não conseguem compreendê-la completamente, e um processo pelo qual os irmãos mais fracos sejam conduzidos ao pleno entendimento da doutrina do Evangelho. Irmãos, precisamos de sabedoria também na forma de apresentar as coisas para diferentes pessoas. É possível demolir um ser humano com a mesma verdade destinada a edificá-lo. Pode-se causar repulsa em alguém com o mel com o qual se pretendia adoçar sua boca. Tem-se pregado sobre a grande misericórdia de Deus de forma descuidada, o que tem levado centenas à licenciosidade. Por outro lado, ocasionalmente tem-se proclamado a terrível ira do Senhor com tanta violência que tem levado muitos ao desespero e, consequentemente, a uma resistência decidida ao Altíssimo. A sabedoria é proveitosa para direcionar, e aquele que a possui expõe a verdade no momento adequado e com as palavras mais apropriadas. Quem pode nos dar essa sabedoria, senão o bendito Espírito de Deus? Irmãos,
Reconheçam que, com humildade e reverência, devemos aguardar a sua orientação. Terceiro, precisamos do Espírito de outra maneira, como a brasa viva tirada do altar, tocando nossos lábios. Assim, quando possuímos conhecimento e sabedoria para escolher a porção certa da verdade, podemos desfrutar da liberdade de expressão ao entregá-la. Eis que ela tocou teus lábios. Tudo isto se dá durante o sermão. Não podemos contar quantos pensamentos passam pela mente de uma vez. Uma vez contei 8 grupos de pensamentos que ocupavam o meu cérebro simultaneamente, ou ao menos dentro do espaço do mesmo segundo. Estava pregando o Evangelho com todas as minhas forças, mas não pude deixar de sensibilizar-me por uma senhora que estava evidentemente prestes a desmaiar, e também fiquei procurando o irmão encarregado das janelas, para que nos desse mais ar. Estava pensando na ilustração que omitira na primeira divisão, procurando dar forma à segunda divisão, perguntando-me se este sentirá o peso da minha repreensão, se aquele se fortalecera com a observação consoladora, e ao mesmo tempo estava louvando a Deus por desfrutar eu pessoalmente da verdade que estava proclamando. Alguns intérpretes consideram os querubins de 4 rostos como emblemas dos ministros. Eu certamente não vejo dificuldade na forma quádrupla, pois o Espírito Santo pode multiplicar os nossos estados mentais, e fazer de nós homens muito superiores além do que somos por natureza. O quanto pode Ele fazer de nós, e quão grandiosamente pode elevar-nos, não ouso conjecturar. Certamente Ele pode fazer muitíssimo acima do que pedimos ou pensamos. Especialmente faz parte da obra do Espírito Santo manter em nós uma disposição devocional enquanto estamos entregando a mensagem. Esta é uma condição que se deve ambicionar grandemente, continuar a orar enquanto estamos ocupados com a pregação, cumprir os mandamentos do Senhor, dando ouvidos à voz da sua palavra, manter os olhos postos no trono, e as asas em constante movimento. Espero que saibamos o que isto significa. Estou certo de que sabemos o seu oposto, ou de que logo experimentaremos, isto é, o mal de pregar sem espírito de devoção. Que pode ser pior do que falar sob a influência de um espírito arrogante ou irritado? Que é do discurso quando o pregador se torna mundano, ou quando se deixa levar por sentimentos de rancor ou ressentimento? Não, irmãos, não podemos permitir que isto aconteça. Devemos desejar, com todo o nosso coração, a presença do Espírito Santo em nossa pregação, para que possamos comunicar a palavra de Deus com humildade, amor e verdadeira devoção. Que é mais debilitante do que pregar num espírito incrédulo? Por outro lado, que bênção arder fervorosamente enquanto brilhamos diante dos olhos de outros. Esta é a obra do Espírito de Deus. Adorável Consolador, opera em nós. Em nossos púlpitos precisamos unir o espírito de dependência com o de devoção, de modo que, durante a pregação toda, desde a primeira palavra até a última sílaba, olhemos ao alto para o forte em busca de força. É bom lembrar que, embora tivessem chegado até o presente ponto, se o Espírito Santo os deixasse, fariam papel de tolos antes de acabar o sermão. Elevando os olhos para os montes de onde vem o socorro durante o sermão inteiro, com absoluta dependência de Deus, vocês pregarão com espírito de bravia confiança o tempo todo. Talvez eu esteja errado ao dizer bravia, pois não é coisa bravia confiar em Deus. Para os verdadeiros crentes é simples questão de doce necessidade. Como podem deixar de confiar nele? Por que haveriam de duvidar do seu amigo sempre fiel? Outro dia de manhã, pregando à minha igreja sobre o texto, "A minha graça te basta", disse aos irmãos que pela primeira vez em minha vida tinha experimentado o que Abraão sentiu quando se inclinou sobre o seu rosto e riu. Voltava para casa depois de uma semana de trabalho intenso, quando vejo à minha mente o texto, "A minha graça te basta". Veio, porém, com a ênfase posta em 2 palavras, "A minha graça te basta". Minha alma disse, sem dúvida é assim. Seguramente, a graça do Deus infinito é mais que suficiente para um simples inseto como eu. E ri, e tornei a rir, ao pensar em quanto suprimento excedia todas as minhas necessidades. Parecia que eu era um pequeno peixe no mar, e na minha sede dizia, "Viva, vou beber o oceano inteiro". Então o Pai das águas ergueu sublime a cabeça e disse a sorrir, "Pequenino peixe,
a ilimitada vastidão de minha graça está à tua disposição. Bebe, peixe, bebe à tua vontade. Ó, irmãos, desfrutem da graça de Deus. Que ela seja a fonte de força, confiança e alegria em sua vida e em sua pregação. Que o Espírito Santo opere em vocês, enchendo-os de dependência e devoção, para que possam comunicar a mensagem divina com poder e graça. Que a graça de Deus seja mais do que suficiente para suprir todas as suas necessidades e capacitá-los a cumprir o chamado que Ele colocou sobre suas vidas. Que vocês sejam como peixes no oceano da sua graça, bebendo abundantemente e encontrando satisfação completa em seu amor. Este pensamento fez com que a descrença parecesse supinamente ridícula, como de fato é. Irmãos, devemos pregar cientes de que Deus pretende abençoar a palavra proclamada, pois temos sua promessa neste sentido. E ao termos pregado, devemos procurar as pessoas atingidas pela bênção. Dirão vocês: fico dominado pelo espanto ao ver que Deus converte almas por meio do meu pobre ministério? Falsa humildade. O seu ministério é pobre de verdade. Toda a gente sabe disso, e vocês devem sabê-lo mais que ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é coisa para espantar que, o Deus que disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, cumpra o que prometeu? A refeição irá perder o seu valor nutritivo porque o prato é barato? A graça divina haverá de ser sobrepujada por nossa fraqueza? Não. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Precisamos ainda do Espírito Santo durante o sermão todo para manter os nossos corações e mentes em condição apropriada. Sim, porque, se não tivermos o Espírito certo, perderemos a entonação que persuade e prevalece, e o povo descobrirá que a força de Sansão o deixou. Uns pregam como quem está ralhando, e assim põem à mostra o seu mau gênio. Outros se pregam a si próprios, e assim revelam o seu orgulho. Alguns discursam como se estivessem condescendendo em ocupar o púlpito, enquanto outros pregam como se estivessem pedindo desculpa por existirem. Para evitar erros nas maneiras e no tom da prédica, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, posto que só Ele nos ensina com proveito.